Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Marcos capítulo 3, versículo 24. Marcos 3, 24. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Grande Criador, nós estamos certos que o Senhor é o único que pode ajustar as nossas vidas, colocar-nos de acordo com a sua vontade. Para isso, temos sua palavra. Fale conosco e dá-nos graça em te ouvir. E como te ouvir, e através de quem precisamos de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, acompanhando a leitura, vamos falar sobre reino dividido. Bem, nós temos que estar formando um corpo. Não podemos ser divididos. Nenhum deve sentir inferior ao outro, nem superior ao outro. Mas nenhum deve querer evadir o lugar do outro. Você que é mão, não adianta querer ser olhos. Isto é o que o profeta ensina. E você, pastor, quer agir como profeta. E você, evangelista, quer agir como pastor. Cada um tem que estar no seu lugar. Cada um foi feito para uma coisa. E Deus sempre tem um corpo. A gente não pode se enganar. Deus tem um corpo. Este corpo, ele está ajustado pela palavra. O corpo tem que estar certo. A respiração, quando falha, você já sente, porque está no seu corpo. Mas se falhar no corpo do outro, você não sente nada, porque ele não é seu corpo. É ele que sente aquilo.
assim é o povo que forma o corpo de Cristo. Os que formam o corpo de Cristo, quando um sente, todo o corpo sente. Mas se não é do corpo, o corpo sente, o outro não vai sentir, porque não é do corpo. Então pensar nisso é bom, não querer tomar o lugar do outro. Assim, Deus mandou João, estou falando João Batista. Aí eles querem tomar o lugar de João. Não, João era um só, era João Batista, e não aparecia outro, não tinha jeito. Podiam formar muitas doutrinas, mas João Batista era o único. Aí foi levantado o Filho de Deus. Ele era o único. O corpo é formado quando esta espinha dorsal manifesta. João Batista tem o seu corpo, muito pouca gente. Jesus tem o seu corpo. E o corpo de Cristo é formado dentro de 7 eras da igreja, para depois manifestar outro ministério. Para quem crê na mensagem do profeta, sabe muito bem disto. Mas tudo que o profeta pregou, respira como Jesus, sente como Jesus, é apoiado, aprovado por Jesus, a espinha dorsal. É aí onde começa a criança. Então aí é onde começa o ministério. É uma pessoa. Por isso o irmão Brana diz que o inferno inteiro está contra esta pessoa. O inferno estava contra João Batista. O inferno estava contra Jesus. O inferno estava contra Pedro, Paulo, e aí o inferno estava contra Lutero, contra Wesley. O inferno estava contra Brana. O inferno está contra o último corpo, que é o corpo de Cristo hoje na terra. O inferno. A gente tem dito, qual o nome do inferno? É o inferno está contra. Nos dias de Jesus, o inferno estava contra Jesus. Como o inferno chamava? Fariseu, saduceu, essênio, herodiano. Era o nome do inferno. As pessoas que não criam, elas tinham suas religiões, mas não criam no corpo que Deus estava manifestado naquele dia. Aquela espinha dorsal formando um corpo. E cada um de nós somos parte deste corpo. Se o corpo é formado de Cristo, até Brana, nós temos que ser alguma parte deste corpo. E nós sabemos que parte nós somos hoje. E a gente já tem estudado sobre isso. O irmão Brana diz, Lutero foi os pés. E assim, sucessivamente, até chegar em nós. O Wesley foi as coxas. Pentecostais foram os lábios. Sétimo anjo eram os olhos. E hoje, formando o corpo, a esposa é a cabeça, é a inteligência, a mente. Deus não tem duas mentes. O corpo tem 2 braços, 2 pernas, mas não tem 2 mentes. Não tem 2 corações. Tem 2 pulmões, mas não tem 2 corações. Não tem 2 espíritos. Não tem 2 bocas.
tem 2 ouvidos, mas não tem 2 bocas. Tem 2 olhos, mas não tem. Se a gente for falar isso daí, o profeta é os olhos. Apocalipse 10 é formado de olhos, porque a cabeça, ela tem 2 olhos. Eu não queria ser tão claro assim, mas o que o profeta prega, ele diz: a noiva tem o assim diz o Senhor. O que ele está dizendo? Ele diz: o 7º anjo é que revela o mistério de Deus. O que ele está dizendo? O 7º anjo é um olho. A noiva tem o assim diz o Senhor. O que ela é? O outro olho. Tem coisa que é complicado, né, para as pessoas aceitarem. Por isso, aquele olho que viu tudo, revelou, mas não podia falar tudo e nem ver tudo. Ele diz: me passou numa língua desconhecida e eu não pude entender. Então isso é visão, é ver. Quando você vê, eu sei o que é, mas passou numa língua desconhecida. Tem 2 ouvidos. Isso é um corpo. Isso é um corpo. O corpo de Cristo. Mas não tem 2 cabeças, não é deformado. Por isso, marido e mulher não são 2 cabeças. O lar deformado é o lar que o marido manda e a mulher também. Forma 2 cabeças. Mas quando o casal é formado certo, a mulher sabe que ela é o corpo. A igreja sabe que ela é o corpo. Então, a mulher respeita o marido porque ele é a inteligência, a cabeça. É ele quem governa aquele lar. É Cristo. Nós não temos um Deus Pai, outro Deus Filho, outro Deus Espírito Santo, como 3 pessoas. E ao mesmo tempo nós temos um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é uma só pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E cada vez que Ele manifestou, Ele era Deus. E não era o segundo Deus, era o mesmo Deus. Certo? Assim somos nós, corpo, espírito e alma. Mas não somos 3. E somos 3. Somos corpo, espírito e alma. Mas não somos 3 pessoas divididas. Corpo, espírito e alma trabalham numa unidade formando um corpo. Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade formando um corpo. E a igreja de Deus é um corpo. Tem uma mente, uma cabeça. O problema de um pastor pensar isso, outro pastor pensar aquilo, é porque não são do corpo. O corpo formado nos dias do profeta, que estava os olhos, ninguém tinha razão e terá razão no dia do juízo em dizer: eu não criei nele. Porque nós tínhamos as nossas mensagens, nossas religiões, e também enxergávamos. Não haverá desculpa, porque eles não eram corpo. Ernie Baxter não era corpo. E assim você vai vendo. Esses homens críticos dos dias do profeta, e que andou com o profeta, e que adquiriu coisas por causa do dom do profeta, eles não eram corpo, nem eram membros. Eles eram, eu quero chegar lá, mas dá vontade de adiantar, né? Eles eram uma vara cortada. Estava na videira, estava no ministério, mas foi cortado.
E se não corta, prejudica os outros. E se corta, prejudica outros também. Você sabe que o céu ficou prejudicado quando Deus cortou a Lúcifer. Lançou Lúcifer por terra. Ficou em problema o céu, ao ponto do próprio Deus ter que descer. E Paulo diz que ele reconciliou consigo mesmo as coisas que estão no céu e na terra. Então, quando ele cortou a Satanás, tirou a Lúcifer, porque ele queria ser alguma coisa, causou problema dentro do céu. E Jesus veio aqui para reconciliar anjos que devia estar assim pensando, mas para que ele mandou essa estrela tão bonita, que falava tão bem, que adorava ele? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Então eles não gostaram disso. Aí, quando Deus veio na terra e os homens mataram Deus, aí houve uma reconciliação no céu. Aí que aqueles anjos, diz o profeta, que o historiador dizia que aqueles anjos estavam nos arbustos, perto do Calvário, dizendo para Cristo, faça-nos um aceno, nós vamos mudar essa cena. Jesus mesmo diz, eu posso pedir para meu Pai e Ele me enviar 12 legiões de anjos para me livrar das vossas mãos. Mas Ele não pediu. Porque se Ele fosse livre das mãos do povo, Ele não seria nosso Redentor, nosso Salvador. Então Ele pagou o preço. Mas o que eu quero que você veja, que sempre quando alguém é cortado, sai, fica problema dentro da igreja, fica problema dentro do ministério. Você já pensou bem quando Jesus disse, um de vós há de me trair? Não ficou olhando para o outro, não sabia quem era. Porque o que trai está ali como sendo um verdadeiro. Ele não consegue assimilar toda a mensagem. Ele ouve, mas não compreende toda a mensagem. Ele ouve, mas não capta toda a mensagem. E não captando toda a mensagem, ele sempre forma uma mensagem dele à parte. Aí quando é para revelar aquele que tem que sair, aí causa problema para quem sai, para quem fica. Eles deviam olhar, os discípulos deviam olhar, mas por quê? Judas era o homem da bolsa, era o homem que carregava o dinheiro, ele era o tesoureiro da igreja. Mas ele estava ali na espreita, para ver quando e onde Jesus falharia. Quando ele encontrou aquilo, ele manifestou. Aí não tem jeito de você converter Judas. Mas eu quero pensar mais nos 70. Os 70 foram chamados, fizeram um trabalho. Jesus não excluiu eles, porque não precisava excluir. Para começar, eles foram chamados, mas eles já estavam excluídos na predestinação de Deus. Mas Jesus não precisou excluí-los. Por quê? Jesus ia pregar uma mensagem que os excluiria. Uma mensagem. Aí Jesus pregou uma mensagem. Jesus não precisou falar, 70, vocês estão falando diferente de mim. Vocês estão indo de casa em casa e fermentando. Vocês estão fazendo trabalho pela internet contrário a mim. Ah, não tinha internet naquele tempo. Então, estão entendendo? Jesus não precisava falar, por quê? Porque ele tinha uma mensagem que ia pregar, e aquela mensagem ia dar um abalo no grupo, e os 70 não iam entender mesmo. Vocês têm que saber
que a mensagem que Deus sempre tem, não vou dizer para você que Deus tem uma mensagem misteriosa, porque não existe mais. As pessoas querem pregar mensagem misteriosa, que tem um mistério, só para as pessoas ficarem pensando, ó, é Ele que vai revelar, é ele que vai fazer isso, é o fulano que vai fazer. Não! Se Deus não cumpriu sua palavra nos dias da voz do sétimo anjo, Ele não pode cumprir hoje. Ele tem que ter cumprido nos dias que Ele disse que cumpriria, porque essa é a sua palavra e aquele era o seu corpo. Era a espinha dorsal, onde formava os órgãos, onde todo o tecido se ajuntaria para formar coração, pulmões, fígado, rins, pernas, braços, até chegar à mente. Mas eles quiseram unir aquilo que era o reino de Deus naquele dia, aquilo que era o corpo de Deus naquele dia. Não, eles se dividiram. Eu sou saduceu, eu sou fariseu, eu sou essênio, e assim por diante. Eles se dividiram. Eu sou judeu. Eles se dividiram. Eles não podiam ficar no reino, no homem, na coluna que estava sendo formado, o corpo daquele dia. O que o povo pensa é que Deus tem vários pastores, vários profetas. Não, Deus conta o organismo. Ele pode ter dois que destacam, Brana e a esposa. Ele pode, são olhos. Ele pode ter um que destaca, um profeta, um apóstolo, que fala a palavra naquele dia, ou mesmo o profeta, que Deus usa uma boca naquele dia. E as pessoas são lançadas da boca de Deus. O irmão Brando diz, nós nunca estivemos na boca de Deus. Nós estávamos na palma de suas mãos, mas nunca estivemos na boca. Porque todos quantos estiverem na boca de Deus, Ele vomitou eles, cortou eles, lançou eles fora. Eles estavam na boca, eles não eram a boca. E Deus tem uma boca. Deus tem um olho. Vou falar pela Bíblia. E os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. 7 olhos. Apocalipse 1:20. Cada olho foi um mensageiro. Então nós já tivemos os 7 olhos de Deus. No tempo do profeta se forma o corpo principal, onde aparecem os olhos, onde aparecem os ouvidos. Não me diga que você ouve uma coisa de um lado e outra do outro. Quando você ouve as duas, tanto faz de um lado como do outro, você ouve uma coisa só. Tanto faz Brana como João, você escuta uma coisa só. Você não escuta duas coisas. Eu não quero falar e falo. Porque as pessoas são complicadas. Mas é a maneira de Deus atuar. Ele tem um corpo. Nesse entardecer para o amanhecer, Ele tem 2 ouvidos. Ele tem 2 olhos. Deixa eles gritarem. Mas isso é bíblico. Isso é o que nós aprendemos com o profeta. Isso é o que forma o corpo, não só com uma orelha, com o ouvido, mas com 2 orelhas. E você tem uma maneira fácil para ouvir. Tanto faz Bran como João, entra. Mas se não for, aquilo não entra ao organismo, não entra à mente, depois não desce ao coração. Nós podemos, muitos de nós, pregar, mas temos que saber o que é que está entrando no povo, o que é que está descendo no coração do povo.
Por se todos os pastores pregaram uma coisa só, porque temos um só Espírito, porque somos um só corpo. Todos os obreiros pregaram uma coisa só, porque somos um só corpo, um só Espírito e temos uma só cabeça, Cristo, o Espírito Santo, operando no dia em que nós vivemos. Então não temos que viver em dúvidas, não temos que escutar este, aquele. Deus tem um corpo. Jesus era esse corpo. Os judeus rejeitaram, os saduceus rejeitaram, os demais rejeitaram, essênios rejeitaram. E assim foi nos dias do profeta. Deus tinha um corpo no amanhecer, Jesus, e um corpo no entardecer, Brahma. Aquele mesmo Jesus que estava no amanhecer, estava no entardecer. Era o mesmo Jesus. Agora eu falo para você, era o mesmo Jesus, mas Jesus é um nome português, vocês têm que entender isso. Eu falo Jesus. Se fosse usar alguma expressão da Bíblia, eu teria que dizer assim, o Elohim, o H-I-M, de Gênesis 1, é o H-M de Apocalipse 10. Entende? Para falar biblicamente uma coisa, é o mesmo. E aí você vai ver, esse Cristo, esse H-M, esse H-I-M, que é Elohim, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Cada vez ele manifestou de uma forma. Lá ele manifestou criando no Gênesis, mas ele era o mesmo que manifestou morrendo no Calvário. E ele era o mesmo que desceu no Monte Pôr do Sol e deu os 7 trovões, 7 selos revelados para William Branham. Ele só mudou de corpo, Deus em morfe, Deus mudando de corpo. E as pessoas enganam por isso. Mas eles querem arrumar um monte de corpo. Não, Deus tem um corpo. Deus tem uma boca. Deus teve uma boca na América do Norte. William Branham. Deus teve uma boca. Deus teve um olho na América do Norte. Mas Deus tem uma boca na América do Sul. Uma boca, um olho na América do Sul. E eu vou dizer, é a esposa. Uma boca. Não são corpos, não são congregações, não são pessoas inventando. Não, Deus tem um corpo. Porque se tiver mais do que uma cabeça num corpo, vai dar um problemão. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um quer ir para lá, outro quer ir para cá. Não, é uma cabeça. Uma cabeça ela tem direção. Uma cabeça tem unidade. Você sabe o que fazer. Um espírito. A igreja tem um espírito. E é o espírito que opera no corpo de Cristo no dia que se vive. Mas será que não dá para perceber? Deus não está agindo como espíritos em obreiros, em evangelistas, em pastores. Deus não está agindo. Ele está agindo apenas no corpo. Sua esposa na terra, sua boca, seu olho. E todos nós somos organismos. Somos um dedo, somos uma unha, somos um fio de cabelo, somos um pé, somos uma perna, somos uma mão. Já pensou bem? Isso formando o corpo. Agora, se o meu olho, como a própria Bíblia diz, se o meu olho direito quiser ser o olho esquerdo, não tem jeito, filho. Deixa eu clarear para vocês. Se João quiser ser Brana, não tem jeito. Você sabe que é Jesus e Brana era um olho de Deus, um olho de Deus. Um olho de Deus no amanhecer, um olho de Deus no entardecer. Então, você tem que entender
que brana, sendo um olho, não adianta ele querer ser Jesus. Porque Jesus, tanto ele é Jesus como ele é brana. Aí você vê a manifestação de Deus. Ele pode fazer isso. Ele vê com o seu olho e vê com o olho do sétimo anjo. Ele vê com o seu olho e não pode falar os mistérios. Ele vê com o olho do sétimo anjo e prega os 7 trovões, os mistérios. Agora, se começar a querer, o obreiro quer apresentar algo. O obreiro, para apresentar algo, ele tem que ir ao pastor. Tem algo novo? Tem um cabeça. No ministério, no mundo. Eu sei que isso não é entendido, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que falar assim. Um ministério no mundo. Cada vez que Deus opera, Deus tem um ministério para o mundo. Se alguém quiser saber, tem que ir naquele ministério. Se o Brasil quiser saber, tinha que ir na América do Norte falar com Brana. Hoje não precisa, porque Brana já partiu. O que Deus tinha que fazer na América do Norte, Deus já fez. E Deus não vai voltar agora. Ele fez na América do Norte, então ele tinha que ir para a América do Sul. Esse é o trajeto de Deus. Se você notar, esse é o trajeto do sol depois que ele se esconde. Você vê ele bem durante o dia, durante as eras. Mas depois das eras, você não vê, porque ele está fazendo o outro lado da terra. O mesmo sol. Agora, não precisava de nenhum de nós, não precisava de uma mão, dizer, olha, eu quero ser a outra mão. Eu não sou do corpo porque eu não sou a mão esquerda ou a mão direita. Não. Você é a mão esquerda, fica satisfeito. Você é a mão direita, fica satisfeito. Você é parte daquele corpo, fica satisfeito. Se você é pé, fica satisfeito. Todo o peso vai sobre você. Mas o olho, a cabeça, todo o restante do corpo precisa dos pés para ter a formação do corpo. Então nós precisamos de Lutero, precisamos de Wesley para as coxas, precisamos dos pentecostais para os lábios, falar línguas, ainda que não falar a profecia, falar línguas. Mas precisamos de William Branham para os olhos. Precisamos agora da igreja, do último dia, da esposa, para a mente. Quando Paulo disse isto, nós temos a mente de Cristo. Paulo estava colocando dentro de um grupo que sem nós, Paulo não é aperfeiçoado. Paulo deixou escrito isso, para que eles do Velho Testamento, sem nós do Novo, não fossem aperfeiçoados. Para que nós do Novo Testamento, sem os do dia do William Branham, não fossem aperfeiçoados. Para que nós dos dias de William Branham, sem os dias de João, não fossem aperfeiçoados. Tem que acompanhar. Isso é Bíblia, isso é Hebreus 11, 39 e 40. Mas as pessoas aplicam apenas numa coisa e não vê Deus operando. Porque Deus não tem mais aquele homem. Deus teve Pedro, mas não tem mais. Deus teve Paulo, mas não tem mais. Deus teve Branham, mas não tem mais. O demais, o que tinha que fazer? O corpo do dia não era formado por cura divina. Mas porque o William Branham pregou cura divina e disse que tinha que se pregar cura divina? Porque o povo não cria até ali em cura divina. Quem trouxe esse ministério de cura divina com o dom genuíno foi William Branham. Agora, por que eu tenho que dizer para você hoje? Aí eu vou continuar pregando, irmão, tem que ser cura divina. Não, esse foi o ministério dos dias do irmão Branham, que ele tinha que fazer igual a Jesus e mais ainda. Mas para os nossos dias, você já tem isso feito, já tem a cura divina, está tudo realizado,
E você tem que fazer a última parte que lhe cabe do corpo, que é comer o livrinho. Come o livrinho e profetize a povos, reis, nações e línguas. Amém. Se Satanás, olha para você ver, Satanás e seus anjos vivem em unidade. Satanás e seus anjos. Por quê? O que disse Jesus? Se Satanás se levantar contra si mesmo, que é Satanás e seus satanazinhos, o capeta e seus capetinhos, o diabo e seus diabinhos, se ele se levantar contra si mesmo, ele está destruindo seu corpo. Ele está desfazendo sua potência de destruir os outros. Então o que Satanás tem que fazer? Ter uma unidade consigo mesmo. O diabo tem uma unidade. Nós temos que ter uma unidade conosco mesmo, com o nosso corpo. E Deus tem uma unidade com o seu corpo. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma unidade que Deus tem, que forma o seu corpo aqui na terra. Deus não briga com Deus, Satanás não briga com Satanás. Jesus diz, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido e não pode subsistir. Se Deus expulsa Deus, espera lá, Jesus pregou, 70 foi embora, eles eram de Deus ou não? Aí você vê, eles tiveram o espaço deles que era de Deus, foi chamado, vem, de 2 em 2, vai pregar. Mas um dia foi dada uma mensagem para poder mostrar que eles não eram do corpo e que eles não aceitariam o pensamento de Jesus e que eles não creriam na mensagem de Jesus. Não é Jesus que tem que crer na mensagem dos obreiros, não. Não é eu que tenho que crer na mensagem dos obreiros. Não era Jesus que tinha que crer na mensagem dos 70. Era os 70 que tinham que crer na mensagem de Jesus. E quando ele pregou, ele já sabia que eles não iam aguentar aquilo. Ele sabia o sistema daquele povo. Ele sabia que aquele povo estava olhando para os dias de Moisés. Mas eu vou dar uma pregação para eles. Se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue. Ele diz, a carne, o sangue do Filho do Homem. Se vocês não comerem, não beberem, vocês não têm vida. Isto é, a mensagem do dia, a carne e sangue do dia, era Jesus. A carne e sangue do dia era Brana. A carne e sangue do dia é a esposa. Se você não come, você não tem vida. O que é que os 70 fizeram? Vamos embora. Até aqui eu vim com ele, mas não dá para comer. Isso não dá. Até aqui eu vim com ele, mas novo nome, Brana, não vai dar mais não. Eu sei, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Brana, ser também, não vai dar. Tem parágrafos? Tem. Tem mensagem? Tem. O que William Brana diz que Deus diz para ele? Olhe para aquele monte. Não estou vendo nada. Quantos picos tem? 7. Ele tinha dito para ele, eu te dou um sinal eterno. Esse sinal eterno faz os outros tropeçar. Eu te dou um sinal eterno. Quantos picos tem o monte? 7. Quantas letras tem seu nome? Olha o sinal eterno. Estava relacionado com 7 montes e com 7 letras. Quantas letras tem seu nome? E ele soletrou. Agora, vocês, me perdoem, mas vocês não são burros.
pode fazer de tal, mas não são. Vocês são inteligentes. Vocês leem isso na mensagem do profeta. Vocês sabem que foi Deus que falou para William Branham: te dou um sinal eterno, e que está relacionado com o nome dele. Por isso, quando você olhar na Bíblia, olha com os olhos de uma revelação. Por que nós somos representados por HM, por Han? Cã, na nossa língua, nossa tradução, que é um nome feio, cão. Mas na tradução dos Estados Unidos, no inglês, é Han, HM, Han. Da onde nós viemos? Somos filhos de quem? Éramos amaldiçoados. Olha para você ver de onde nós viemos. Sem Cã e Jafé. Sem os judeus, Jafé o samaritano e Han, HM, Han, os gentios. Você aprende isso com quem? Com William Branham. Olha o HM onde está. HM está lá em Gênesis. O que Deus fez para nós? Deus mandou uma mensagem para tirar a maldição que estava na geração de Cã, de Han, de HM. Deus mandou uma mensagem. Deus veio em carne para os judeus, para Sem, e Sem rejeitou. Ele passou, pregou para o samaritano, e agora ele deixou para os nossos dias a última mensagem, para poder tirar de nós a maldição que foi posta lá em Cã, HM, e Cã a Canaã. Não podia ir direto a Cã, mas foi a Canaã, que era filho. E Deus veio através do Calvário, trazendo uma bênção para nós. A bênção que era para os judeus, da mão direita, passou para o gentio. A bênção que era para Sem, passou para HM, através da cruz. Lá no Gênesis 5, e depois nós fomos amaldiçoados. É um povo amaldiçoado. Acompanhe o Velho Testamento. Chamar de gente, nem nome tem. Gentios, gentinha. Mas até que o Calvário veio e nos limpou, nos santificou. O Calvário tirou nossa maldição. Por isso a noiva não é judia, ela não é de Sem. A noiva não é samaritana, ela não é de Jafé, mas a noiva é de HM. Deus já tinha isso em mente desde o princípio. Lugar nenhum você vai ouvir isso, porque eles não têm isso. Isso é mensagem do corpo do dia, da boca do dia, do olho do dia. É isso que nós precisamos. Mas eles querem olhar com outro olho, não vai adiantar. Irmãos, com o olho que Deus veio em Branham, você não pode ver o final de Apocalipse 10, 8 a 11, porque ele não pode pregar, foi proibido por Deus. Você tem que cair em si e ver que isso é problema de Deus. Vamos acompanhar ele, vamos calar a boca, vamos fazer o que o cabeça manda e vamos calar a boca. Para de notinha, para de videozinhos. Vamos ouvir o que a boca de Deus tem, o que o olho de Deus tem para o dia que nós vivemos. Deus não tem dois nem três, Deus tem um. Se você crê que você é esse um, vai para frente, vai em frente. Faça a sua parte.
mesmo sendo você dos 70. Pense que é de Cristo, pense que é de Brana, pense que é de João, pense que é da noiva. Sempre quer ter algo diferente. Essa mensagem, ela não dá certo com o sistema desse dia. Um sistema que a mulher manda, um sistema que a mulher quer coigualdade. Não estamos falando para nenhum homem bater em mulher. Nós estamos mostrando que ele tem que amar a mulher. Mas quem é cabeça é ele, é Bíblia. Quem é cabeça é Deus. Quem é cabeça em cada dia, oh meu Deus, em cada dia. Lutero foi cabeça no seu dia, o Wesley foi cabeça no seu dia. Era o que Deus tinha para aquele dia, era o corpo que Deus tinha para aquele dia, era a formação da coxa que Deus tinha para aquele dia, dos artelhos com Lutero que Deus tinha para aquele dia. Mas quando Deus veio no olho profético de William Branham, todo mundo tinha que ficar olhando só, a juntar com o profeta. Esse é o corpo de Deus, este é o olho de Deus, esta é a boca de Deus. O que eles fizeram? Dividiram, o reino dividido. A mensagem foi dividida nos Estados Unidos, a mensagem foi dividida no Brasil, a mensagem está dividida agora na terceira puxada. Quantas vezes já foi dividida? Ela é dividida. Mas aquele que é do corpo, até que deu o arrebatamento, ele não vai se dividir, ele não vai se preocupar com outra coisa. A questão dele é ouvir. Amém. Agora também não é um falso, como Judas no nosso meio, dizendo amém, aleluia, mas na espreita, esperando uma falha para que possa manifestar. Não, aí também é errado. Eu nem creio que meus irmãos fariam isso. Agora, infelizmente, sempre tem uma mensagem, e a mensagem não veio que os discípulos pregaram e Jesus tropeçou. Que os meus obreiros estão pregando e que eu estou tropeçando. Não. E que os obreiros de Brana pregou e Brana tropeçou. Não, Jesus pregou e seus discípulos tropeçaram. Brana pregou e seus discípulos tropeçaram. João pregou e os seus discípulos estão tropeçando. É isso que tem que se ver. Não é de lá para cá, filho. Você deveria encontrar seu lugar. É como eu digo, a mulher tem que encontrar seu lugar. O que diz a Bíblia? Calada na igreja. O que diz a Bíblia para o obreiro? Calado na igreja. O que diz a Bíblia para os pastores? Calado na igreja. Então, mas já não estou entendendo. Porque ele tem que ouvir uma boca. Eles têm que saber que tem um Espírito Santo só na terra. E o Espírito Santo não está em dois homens. O Espírito Santo não está em duas igrejas, porque ele só tem um homem, só tem uma igreja, só tem um olho. Agora eu sei que você diz assim, bom, os olhos já acabaram. Porque os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra, isso foi dentro das 7 eras da igreja. Deus tinha 7 olhos. E aqueles 5 olhos ainda não eram profetas. Paulo e Brana que era profeta. Mas nós nem sabíamos que a noiva tem um olho, que a noiva é profeta. Mas Brana diz que é. E eu creio nisso. A Bíblia diz que João é profeta. Diz para João, profetiza outra vez. E eu creio nisso. Agora, que tem alguém que tem uma profecia clara. Não gente que vem colocando objeções nas pregações. Já eu vejo diferente. Lá eles viram diferente mesmo. Irmãos, eu não tenho tempo mais aqui. E sabe, é bom eu deixar para amanhã. Senão eu começo e não dá para exprimir todo o pensamento. Mas vamos deixar mais um pouquinho. O real é que Deus tem um corpo. Não me diga, espera lá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos fazer de conta que Goiânia é o corpo de Deus na terra hoje. Quando der o rapto, quem vai subir?
Hein? Vocês estão com medo de falar? É Goiânia. Ué. Se Goiânia é o corpo de Deus, é Goiânia que vai subir, é o povo de Goiânia que vai subir. Mas se eu digo Goiânia porque foi onde Deus parou e mandou a mensagem para o mundo, para o Brasil e 7 nações. Então, agora, nós estaríamos perdidos. Se Goiânia é o corpo de Deus, nós estamos perdidos. Mas eu te digo, com a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, se Franca é o corpo de Deus, esse corpo tem olho, esse corpo tem mãos, esse corpo tem boca. Se Franca for o corpo de Deus, Goiânia está perdida. Mas são milhões, os milhões estarão perdidos, porque Deus tem um corpo. Deus não tem Franca e Goiânia. Deus não tem Franca e Chapecó. Deus não tem Franca e Brasília. Deus não tem Franca e Minas Gerais, Belo Horizonte. Deus não tem Franca e Joinville. Deus não tem Franca e Trindade e Tobago. Trindade e Tobago está fora do mapa. Deus não tem Franca e Estados Unidos da América do Norte. Deus tem um só. É um só. Mas eu estou no certo. Fique naquilo que você acha que é certo. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que é certo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida. Sois um corpo morto. Mas vocês têm que comer carne e sangue do Filho do Homem. Que é o Filho do Homem, diz o profeta? A palavra do dia. Filho do Homem. E você não come a palavra do dia, come a palavra de ontem. Tropeça na palavra do dia e arruma outro corpo para você. Deus, obrigado por esta palavra que o Senhor nos dá, nos desperta. Porque não temos medo, Pai, de pregar. Se o Senhor tiver outro corpo na terra, eu estou perdido com esse povo. Mas se o Senhor tenha esse corpo através desta revelação que o seu profeta pregou, do novo nome que o seu profeta pregou, da revelação completa dos selos, sem nenhum mistério, hoje, porque se somos o corpo, a noiva do dia, então não há mistério. Nós somos o mistério, mas não há mistério mais. Tudo está revelado, até nós estamos aí. Não vê porque não quer ver, não via Umbrana porque não queria ver, não via o 7º anjo, 7º selo porque não queriam ver, mas ele estava em carne. Não vê hoje a noiva porque não querem ver, porque ela está em carne. Não vê João porque eles não querem ver, porque está em carne. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ajuda esse povo que tem os olhos abertos para ouvir e que tenha um coração próprio para receber esta palavra e comer o livrinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesta canção eu quero dizer acerca de 3 montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado,
no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação, a libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o monte pôr do sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente de Deus foram expressados quando apareceu. O livro aberto Branham recebeu. O monte pôr do sol trouxe revelação, a encarnação do Filho do Homem no entardecer. Foi como um farol na escuridão, os selos e os trovões, o William Branham nos acendeu. O terceiro monte é o Monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez as nações, os 7 selos e os trovões, também há línguas, povos e reis. O Monte Redentor trouxe para nós João com a revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou que Branham é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz.